Olá, abençoados! Graça e paz! Bem-vindos ao canal da Graça Pura. Me chamo André Pimentel, estou às suas ordens. Glória a Deus pela sua vida e obrigado por sua companhia, né? Os abençoados que nos acompanham em várias redes sociais estão lá presentes no TikTok, no Instagram. Os abençoados estão no Facebook, abençoados estão no Kawai também. Estamos lá no Kawai, siga-nos lá também. Enfim, todo o círculo que nós estão os abençoados lá e também no WhatsApp. Inclusive são os mais chegados, né? Aqueles que gostam de realmente de tirar suas dúvidas, de criticar, de elogiar, de estar em contato, de saber o que está acontecendo com a Graça Pura. E são pessoas boníssimas e muito obrigado por sua companhia. Eu, com certeza, tento sempre no tempo que dá responder a todos vocês. Mais um beijo no coração de todos vocês, tá bom? Queridos, vamos falar hoje de um tema que nós já viemos batendo da última semana, né? Vamos falar sobre a espiritualização do bem e do mal. E essa mensagem é uma mensagem muito grande, né? É uma mensagem que vai mudar a nossa... Grande não em termos de tempo, mas grandiosa, uma coisa clara, uma coisa que vai mudar a nossa forma de pensar o bem, o mal e Deus. Por que eu falo isso? Porque a nossa visão em relação ao mal, quando nós estávamos no sistema religioso, era uma visão simplista bíblica. Recortaram um texto, apresentaram para nós aquele texto e nós caímos naquele texto. Só que eu sem um aprofundamento, por isso que eu falo que é uma visão simplista. E advém de uma lógica humana. Por que eu falo que vem de uma lógica humana? Abençoados, o mal, para nós, seres humanos, não há dois pesos nem duas medidas. O mal é mal. Não existe dois pesos, duas medidas para o mal. E nós, seres humanos, não admitimos o mal. Por quê? Porque nós temos a nossa própria justiça. Nós punimos aquele que pratica o mal. Nós odiamos o mal. E isso é bom. Isso é saudável. Isso é justo. O camarada praticou o mal, ele tem que ser punido com todo rigor. Por isso que se criaram as leis para se punir o mal. Então, o bem falando sobre o bem é bom. Então não há discussões mais, humanamente falando, sobre os efeitos do bem. Porém, o mal cabe sim um aprofundamento. E o intuito dessa mensagem não é mudar o que você, meu irmão, já conhece sobre o bem e o mal em relação à questão humana. Ou muito menos criticar a justiça que advém da prática do bem e do mal. Essa não é a intenção nossa. O mal, eu reitero aqui, que ele deve ser punido com todo rigor. E o bem, ele deve ser promovido de todas as maneiras. E isso começa num lar bem pequeno, né, queridos? Eu, por exemplo, passei a minha vida, depois chegando um tempo ali que eu estava mais assim, consciente de quem eu sou no mundo, meu pai virava para mim e falava assim, olha, eu vou comprar um presente excelente para você. Porém, se você passar de notas, de ano, né, de série, e com notas boas. Então havia uma condição. E a condição que meu pai impunha para mim era bom. E se eu não cumprisse aquilo ali era porque algo me desviou do meu objetivo. Então passou a ser mal. Então desde cedo essa justiça humana, ela nos segue. Então a ideia aqui dessa mensagem não é desqualificar isto, tá, abençoados? Muito pelo contrário, é qualificar, é enaltecer. Porque se temos uma sociedade e vivemos nela, é porque punimos o mal e promovemos o bem, ok? Então, o intuito dessa mensagem é desespiritualizar o bem e o mal. Porque aquilo que nos foi ensinado no sistema religioso sobre o bem e o mal não é nada bom, é muito mal. Eu vou mostrar para vocês por quê. A visão cristã sobre o bem e o mal é que no mundo espiritual, atenção agora, existem duas forças que representam, uma que representa o bem e outra que representa o mal. Ou seja, apresentam na verdade dois deuses, o Deus do bem e o Deus do mal. Deus e Satanás, segundo a Bíblia. Deus e o tipo Satanás, né? O mal ou o diabo. E também existem os anjos e os demônios, que os demônios são anjos caídos. E eles dizem sobre isto e que isso aí é uma verdade bíblica. Então eu estou aqui para mostrar para vocês que isso não é uma verdade bíblica. Isso é uma lógica humana, que é boa, reitero agora aqui de novo.
é boa para o humano, mas não é uma lógica boa para Deus. Então vocês estão conseguindo perceber a grandeza dessa mensagem? Então, quando pensamos assim, nós temos uma tendência a crer em dois deuses. Porém, dizem que Deus é maior do que Satanás, que Deus é mais poderoso que Satanás. Deus, o Deus do bom, Satanás, o Deus do mal. Daí vem a pergunta dos críticos, dos ateus, de outras seitas de religiões e principalmente daqueles que foram alvos dessa maldade, onde pregam que Deus é maior do que Satanás, Deus do bem, Satanás do mal. Então as perguntas são estas, dentre as muitas. Se Deus é bom e é maior do que Satanás em poder, por que ele permite o mal? Se Deus é bom e ele é maior do que Satanás em poder, por que ele não elimina o mal do mundo? Ou pior ainda, se Deus é maior que Satanás e Deus é bom, por que ele não evitou a desgraça que aconteceu com a minha filha, com meu filho, com meu pai, com minha mãe, e assim foi? E aí, meus irmãos, a conta começa a não fechar. Na verdade, queridos, estas pessoas que sofreram isso, elas estão fazendo uma acusação contra Deus. Elas não questionam, por exemplo, aquilo que lhes foi ensinado. E aquilo que lhes foi ensinado, eu falo que está errado. Aí está a raiz dos problemas. Porque foi nos ensinado uma doutrina. Então estas pessoas que foram alvos do mal, que está no mundo, elas começam a acusar Deus. Isto é o que o cristianismo ensina a todos. E aí, meu irmão, a conta não fecha. Por isso que muitos têm virado críticos deste sistema religioso. Muitos têm virado ateus porque criam no cristianismo. Mas não há explicações plausíveis para estas pessoas quando o mal acontece com elas. Irmãos, então esse é um fato. Um outro ponto também que eu quero tocar nessa mensagem é que existe um outro pensamento, e talvez esse pensamento seja um pouco pior do que o primeiro, que o cristianismo, a maioria do cristianismo atribui, é atribuir a Deus a criação tanto do bem como do mal. Aí que essa conta não fecha. Por que essa conta não fecha de atribuir o bem e o mal a Deus? Por causa da justiça humana, que passam a ver um Deus pior do que o ser humano. Sim ou não? E esse grupo de pessoas que creem assim se valem de um texto lá em Ezequiel, onde diz que Deus cria o bem e o mal. Irmãos, sendo que se nós não formos, aí eu entro, nos aprofundar nestes textos, fazer só uma leitura simplista, podemos errar. E é isso que tem acontecido. Bom, eu vou falar dessa palavra de Ezequiel aí, que eu citei para vocês, mas não hoje, ok? Vou deixar para uma outra oportunidade. Em outra mensagem eu vou mostrar para vocês que não é assim que interpretamos este texto. E vamos mostrar que o texto de Ezequiel está informando outra coisa. Tá bom, queridos? Então, concluindo essa introdução que eu fiz com vocês, pensando sobre o bem e o mal, nós chegamos a um ponto que nos indica 3 direções a tomar. Ou continuar seguindo o ensino errado do cristianismo tradicional, que pela lógica humana traçou 2 deuses, porém estes 2 deuses, o Deus do bem tem mais forças do que o Deus do mal, porém não tem forças suficientes para evitar as grandes tragédias e desgraças humanas. Ou seja, ficaremos sem resposta se formos por este caminho. Ou crer em uma segunda hipótese, onde devido a uma descontextualização de um texto de Ezequiel, principalmente para atribuir o bem e o mal a um único Deus, que é uma posição perigosa e desumana a Deus. Ou a terceira hipótese, ou o terceiro caminho, é tentar entender o que essa mensagem, que eu vou falar agora, está querendo nos mostrar. Que não existe espiritualização do bem e do mal, que não existe como espiritualizar isto. Ou seja, no mundo espiritual, onde Deus habita, onde os espíritos habitam, não há bem e nem mal. Então, querido, estamos diante dessas 3 possibilidades. E eu estou aqui para lhe oferecer esse terceiro caminho
de entendimento. E não é que isto, queridos, também vai diminuir a maldade no mundo, não. Porque a maldade no mundo nunca vai acabar. Porque o bem e o mal, para aparecer, ele precisa o quê? Do ser humano, da carne do homem. E está, segundo as escrituras, contaminada. A carne do homem está contaminada. Como diz Paulo em Gálatas, como Jesus de Nazaré também falou, que as coisas advêm do coração humano, da mente. Então essa mensagem vai colocar as coisas, irmãos, em seu devido lugar. E nunca mais falarão que a culpa é do diabo para quem pratica o mal, e muito menos que foi Deus. Porque Deus está acima do mal, Deus está no mundo espiritual, e no mundo espiritual não há bem nem mal. Deus está acima disto, tá bom? Bom, se nesse início de conversa você resolveu ficar, parabéns. Que Deus possa aclarar o seu entendimento para que entenda esta mensagem que eu vou falar daqui a pouco. Antes de entrar na mensagem, como é costume, eu gostaria de pedir a todos vocês que têm visto o nosso canal, que têm observado, que têm visto o nosso trabalho sério em relação às escrituras. Nós não estamos aqui pegando um texto fora do contexto e passando para vocês e querendo ditar ordens à sua vida. Muito pelo contrário, aqui nós prezamos pela liberdade. Se você também preza por essa liberdade e gosta de estudos assim mais densos, estudos mais que mexem com a nossa sensibilidade, então se inscreva no nosso canal, toca o sininho, tá? Deixa o seu like, toca o sininho e compartilhe essas mensagens e deixe o seu comentário aí, principalmente aí nesta mensagem. Eu espero que os abençoados tenham algum tipo de comentário a fazer. Então façam isso, tá legal? Bom, vocês sabem que nós temos o nosso livro, chama-se A Doutrina do Inferno, suas manipulações e mentiras dentro do sistema religioso, que também, queridos, como nós estamos aqui falando sobre essa mensagem, é um tipo também de pensamento diferente do sistema religioso. Vocês vão passar a entender que por trás do inferno que hoje você crê, que é onde não todos, tá, abençoado, mas aqueles que estão no sistema religioso creem que serão, as pessoas irão para o inferno, as pessoas serão punidas eternamente. Você vai entender que saiu da Bíblia de um jeito, chegou aos dias de hoje de outro jeito, porque houve a mão do homem, essa questão do bem ou do mal também foi colocada nesse livro ali. Então você passa a entender isto, tá? Eu adquiro esse livro, que como essa mensagem vai mudar a sua forma de pensar, tá? Essa é a intenção nossa. E nós também temos a nossa apostila, tá legal? Só para vocês terem uma ideia, a partir desta mensagem, né, eu vou estar desenvolvendo, além das nossas apostilas comuns, que são as nossas mensagens aqui, eu vou estar desenvolvendo algumas apostilas temáticas, né, sobre temas. E o primeiro tema que eu vou lançar vai ser esse, tá legal? A espiritualização do bem e do mal. Eu sei que essa mensagem vai ajudar muita gente. Então, se você quiser já adquirir a mensagem, a apostila número 12, tá? Ela vai estar disponível a partir de quinta-feira. Seja o primeiro a adquirir aí, que já na quinta-feira eu já vou estar mandando nos correios aí para os abençoados, tá legal? Antecipe-se, porque essa mensagem, a tendência dela é nos dar um up no nosso entendimento espiritual, tá legal? Bom, queridos, amanhã vamos ter o nosso podcast, tá legal? Vou estar fazendo aí um apanhado dos melhores momentos dos podcasts que nós tivemos, tá? E vamos estar apresentando para vocês na segunda-feira, claro, tudo ao vivo, tá legal? E se pintar uma novidade aí, eu vou estar informando a vocês. Mas não percam, amanhã temos um encontro marcado no nosso podcast, tá legal? Segunda-feira, às 19 horas. Tá bom, queridos? Agora sim, agora, André, parou de falar, mas agora é que eu vou começar a falar, né? É por isso que eu falo, queridos, vem pra graça que eu te explico. Amados, queridos e diletos irmãos, glória a Deus pela sua vida. Irmãos, nós estamos hoje na segunda parte dessa mensagem, tá? Se você resolveu assistir a partir desta mensagem, tá? Eu vou falar um pouquinho só da primeira parte, até para que dê oportunidade para que você veja também, tá legal? Se você não viu a primeira parte, quero te aconselhar a ver, vai estar nas descrições deste vídeo. Na primeira parte, nós vimos alguns textos, no capítulo 27 e 28 de Ezequiel, onde o cristianismo também
tradicional, tá? Quando eu falo cristianismo tradicional, atribui a queda de Satanás, tá? E eles olham essa queda na visão simplista do mundo espiritual. Então, vai lá e vejam, porque está muito bom. Vocês terão a oportunidade de ouvirem uma narrativa que foi introduzida no mundo de maneira falsa, que criaram, né, em torno desses textos aí. E daí nós estamos ressignificando essa espiritualização do bem e do mal, porque é uma história que não nos desce a goela, e vocês vão entender a partir de agora. Tá legal? Vamos ao texto que vamos explorar hoje, que é Isaías capítulo 14, versículo 12 ao 14. Diz o texto: Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte, subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Irmãos, sinceramente, nós somos um povo sincero. O que nos foi ensinado sobre esse texto? Que aqui está se referindo à queda de Satanás, que era um anjo do bem e, de repente, se transformou em um anjo do mal, em um contexto espiritual. Irmãos, é isto que o texto está mostrando certo? Não é isso? Não é isso que o texto está mostrando? Mas não é isso que o texto quer dizer. Irmãos, é preciso um aprofundamento nesta passagem. E outra coisa, se o texto é verdade do ponto de vista textual, como estamos lendo, ou seja, somente o texto, essa virada de anjo do bem para o anjo do mal ocorre onde? No mundo espiritual. Aqui está todo o problema nosso. Irmãos, presta atenção, todo texto tem um contexto. Então não é possível de se entender que às vezes que o texto literalmente quer dizer uma coisa, como estamos vendo aí, mas quando vamos ao seu contexto, ele começa a nos dar um outro tipo de entendimento por suas informações. Se o teu pastor, meu irmão, fez teologia, ele sabe disto. Aliás, todas as pessoas que estudam um pouquinho mais, não precisa nem fazer teologia não, tá? Sabe que existe um tipo de interpretação que é a hermenêutica, e está aparecendo para vocês ali. É o campo de estudo que se dedica à interpretação das escrituras sagradas. Ela busca compreender o significado dos textos bíblicos, levando em consideração o seu contexto histórico, cultural, linguístico e literário. Meus queridos, então nós, ao analisarmos um texto, nós precisamos saber algumas coisas e, principalmente, ter uma abordagem geral do que se trata o próprio livro que se está estudando. Daí você começa a entender os contextos. Então, a tua visão, ela não pode ser uma visão simplista quando você lê um texto. Ela tem que ter essa hermenêutica, para nós entendermos aí Isaías capítulo 14, versículo 12 ao 14. Irmãos, o que nós estamos vendo nesse texto? Uma profecia, não é verdade? E essa profecia, ela ocorre em que âmbito? No âmbito judaico antigo do Novo Testamento. Então nós devemos até ter o cuidado de interpretar essa passagem pelo judaísmo moderno de hoje. Talvez nós erramos em nossas interpretações. Essa profecia, irmão, é uma profecia dentro do contexto judaico, uma profecia hebraica. E ela tem um conjunto de linguagens próprias, porque as profecias, elas tinham essas características, né? Sobre a linguagem, a identidade. E nós precisamos saber disto para interpretá-las. Tá? Então, no contexto judaico, existem 4 formas que os profetas usavam para aplicar as suas profecias que recebia de Deus. A primeira era o impacto emocional. Eu já falei disso na primeira mensagem, vou retornar a lembrar vocês, né?
Esse tipo de linguagem simbólica e poética tem o poder de despertar emoções, pois a ideia era alcançar os corações e mentes das pessoas. Então, o primeiro impacto é emocional. O segundo é o quê? Memória e transmissão oral. Irmãos, geralmente este tipo de linguagem é mais fácil para lembrar. E um detalhe importante, eu destaco aqui, tá? É que a população daqueles dias tinha pouco ou nenhum acesso à escrita. Então era preciso criar isso dentro do imaginário deles. Ela não precisa criar dentro do seu imaginário hoje. Dentro do seu imaginário hoje tem que existir uma lógica chamada hermenêutica para você entender aquelas pessoas, entender o que está sendo escrito. Terceiro, acesso a um significado mais profundo, usando os tipos de simbologia ou poesia. Era mais fácil de quê? De se memorizar. Isso nós vemos até hoje, né? Até hoje eu me lembro que tinha professores que ensinavam às vezes as regras, né? Principalmente de matemática, cantando. E a gente conseguia assimilar aquelas regras. Por quê? Porque é uma coisa mais fácil de memorizar uma música, né? Então, aqui se trata o quê? Das questões profundamente judaicas e verdades das revelações divinas. E o quarto, queridos, era a proteção contra a perseguição. Porque em alguns períodos da história de Israel, os profetas eram perseguidos e mortos, e muitos sofriam essas resistências às suas mensagens. E ali o que fala principalmente, porque está tratando de um rei, já até adiantando para você, muito mais, né, abençoado? Claro que aqui o abençoado Isaías, ele tinha medo de perder a cabeça. Então, o uso dessa linguagem simbólica, ela permitia que eles transmitissem suas críticas e advertência de forma mais sutil e menos suscetíveis à represália. Por estas razões, queridos, os profetas usavam esse tipo de argumento em suas profecias. Irmãos, por isso que nós não podemos tratar a Bíblia pelo que estamos lendo literalmente, porque ela está inserida em uma cultura fortemente judaica antiga. Então eu costumo dizer que os versículos da Bíblia, muitos deles, é igual aquela propaganda do Denorex. Parece, mas não é. Porque se você não souber interpretar, você pode cair em um erro. Mas vamos voltar aqui ao texto principal e vamos começar agora a identificar o personagem dessa profecia. Veja bem, abençoado, está aparecendo para vocês de novo aí o texto. Aqui está tratando de Lúcifer, tá? Essa palavra Lúcifer é a única vez que aparece em toda a Bíblia, não tem outra referência de Lúcifer. Essa palavra ela quer dizer estrela da manhã, brilhante filho da manhã, filho da alva. Ela vem do hebraico Elel ben Shakar, ou aquele que habita na luz. Então esse é o que se chama isso aí. E quem era Elel ben Shakar? O diabo? Satanás? Um ser espiritual? Irmãos, claro que não. Então vamos ver o quê? Vamos usar a hermenêutica para a gente entender esse texto aí. Vamos procurar ou nos capítulos anteriores ou nos capítulos posteriores. Se nós acharmos uma pista, descobrimos a quem essa profecia estava sendo direcionada. Então eu encontrei, aqui em Isaías capítulo 14, versículo 4, a quem foi direcionada essa profecia. Vamos ler. Então proferirás este provérbio contra o rei de Babilônia. Opa! Então achamos aí o autor, né? Para quem estava endereçado, para o rei da Babilônia. Um homem, como já cessou o opressor, como já cessou a cidade dourada. Então, queridos, neste texto que estamos vendo aí, estivesse escrito Satanás, poderíamos dizer que se trata de uma profecia para avisar o que aconteceu no mundo espiritual. Porque é isso que o sistema interpreta. Só que não está escrito, irmão. E se não está escrito, atenção, se não está escrito, eu não posso fazer mais nada quanto ao texto. Eu tenho que aceitar o texto. Eu tenho que me submeter ao texto. Eu não tenho que fazer com que o texto se submeta à minha lógica. Ainda que a minha lógica seja boa, como eu falei para vocês, na questão do bem e do mal. Eu não posso mais supor, irmão, ainda que o texto me incline a pensar sobre isto. Porque não é isto que o texto está dizendo aí? Não é isso? Está claro?
Tá entendendo? Ainda que o texto estivesse encontrando uma razão humana para atribuir o mal a um ser. Porque se não atribuir o mal a um ser, terão que atribuir a Deus. Vou repetir. Se não atribuir o mal a um ser espiritual nesse texto, terão que atribuir a Deus. Aí começa o problema. Aí começa a invenção. Aí começa o jeitinho humano de separar Deus da maldade. Só tem um jeito. Só que não é esse viés. Por isso, irmãos, que espiritualizar o bem e o mal se tornou o tendão de Aquiles do sistema religioso, o chute na canela deles, a espinha na garganta, porque eles não conseguem explicar. Então o texto que estamos vendo, que é o objetivo dessa profecia, se trata de um homem, se trata de algo que aconteceu no mundo natural, no mundo humano. E no mundo humano é normal o bem e o mal. E uma outra coisa muito importante, irmãos, a interpretação bíblica não pode ter dois pesos e duas medidas. A interpretação da Bíblia, ela precisa estar pautada aonde? Nos dias de hoje, no livro de registro das Assembleias de Deus. Será que ela tem que estar lá na convenção, ou no convento, ou num lugar que ensina a Bíblia? Claro que não. Elas têm que estar aonde? Onde ela precisa estar? Pautada no contexto cultural, histórico em que ela foi escrita. E o que é onde ela foi escrita? Em grego? Não. Até nas partes que foram escritas em grego, foram feitos por homens de Israel, ou judeus, ou convertidos ao cristianismo, como vemos no Novo Testamento. Tá entendendo, abençoado? Eu sei, irmãos, que a palavra Satanás quer dizer Elel Ben Shakar, que quer dizer Lúcifer, que quer dizer estrela da manhã. Eu tenho que entender esse texto, irmãos, se for levar em consideração ao que o sistema aplica lá em Ezequiel, ou Isaías, desculpa, nós teremos que aplicar aqui em 2 Pedro capítulo 1, versículo 19. Ali o texto, Paulo está falando, e no final ali ele fala estrela da alva, apareça em vossos corações. A quem Pedro está dizendo ali que é a estrela da alva? A Satanás? A Lúcifer? Claro que não. Então nós estamos lendo aí, queridos, um texto da segunda carta de Pedro. Esse livro foi escrito em grego e Isaías escrito em hebraico. Porém, Pedro é israelita, ou seja, os textos foram escritos em grego, porém com a cabeça de um homem israelita, com a cabeça de um homem que conhecia a tradição judaica, porque fora judeu. Pedro foi judeu. Logo, a palavra estrela da alva do texto está apontando para quem, irmãos? Para Jesus. Se formos traduzir essa passagem de Isaías com Satanás, um ser das trevas espiritual, teremos que aplicar a mesma interpretação em 2 Pedro. Está aí, Isaías capítulo 14, versículo 12, está ali falando, ó Lúcifer, filho da alva, e agora em contraste com 2 Pedro capítulo 1, versículo 19. Ou seja, Jesus e Lúcifer são as mesmas pessoas. E agora? Por isso que a conta não fecha. A verdade, meus irmãos, é que é mais fácil eu encaixar os textos bíblicos dentro da minha lógica, da lógica humana atual, porque é mais fácil de entendimento, porque existe até mesmo um clamor popular para isso e, claro, para dominar a mente das pessoas. Já encontra dentro das pessoas essa crença que está dentro da pessoa, de que existe um ser espiritual do mal. Isso é uma crença que a gente muitas vezes já traz de família, já traz ali de anos e anos, de alguma coisa que você viu no escuro ali, um vulto, aí você acha e você encontra dentro da igreja esse imaginário saindo para fora. Irmãos, o texto aqui, tanto de Pedro, lá quando Pedro fala de Jesus, e quando Isaías fala aqui nessa profecia, está se referindo a alguém eminente, a alguém com poderes. E Pedro está fazendo alusão a Jesus. E em Isaías a profecia fazia alusão ao rei da Babilônia, a Nabucodonosor.
Quem nunca ouviu falar, por exemplo, dos jardins suspensos da Babilônia, que é uma das 8ª maravilhas do mundo? Eu já ouvi falar, porque era tremendo, aquele reino da Babilônia era um reino tremendo, até hoje é contado em história, em filmes. Lá em Apocalipse de João, também aparece a mesma forma que Pedro fala dessa estrela da manhã, vamos ver? Está aí Apocalipse capítulo 2, versículo 27 e 29. Está ali João falando, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Então, abençoado, vocês estão vendo o texto, ele é claro, ele fala de Cristo. Então, se usarmos a lógica do sistema, essas contas, esses versículos não fecham. Logo, o texto de Isaías capítulo 14, versículo 12 ao 14, está tratando de um homem eminente em sua época, que estava subjugando o povo hebreu. E havia uma promessa de Deus, que Deus aplicaria o seu juízo contra a Babilônia. Está aí Isaías capítulo 14, versículo 4. Irmãos, esse é o contexto fiel de Isaías. E não que isto esteja se referindo a um ser espiritual do mal. Essa interpretação maluca veio anos depois com o surgimento do cristianismo na Idade Média, irmão. Não que o cristianismo surgiu na Idade Média, mas isso veio sendo moldado ao longo dos anos, igual ao livro, A Doutrina do Inferno. Irmãos, a associação do termo Lúcifer com o diabo é uma interpretação posterior desenvolvida na tradição cristã. No contexto original do livro de Isaías, a expressão é usada especificamente para se referir ao rei da Babilônia e sua queda. Irmãos, se nós formos atribuir isso a um ser espiritual, prova duas coisas: que os homens transtornam a verdade em mentiras e que a Bíblia não apresenta provas concretas de que no mundo espiritual há bem ou mal. Está entendendo? E se não há bem ou mal no mundo espiritual, prova também que Deus está acima de tudo isto. Aquilo que é bom e aquilo que é mal. Irmãos, o bem e o mal são resultados das nossas escolhas. Resultados bons ou resultados maus, feitos nas nossas vidas. E essa lei é simples de aprender. É tão simples, irmão, eu vou dar um exemplo bem simples para você. Quando nós não tratamos do nosso corpo, quando nós não nos alimentamos adequadamente, quando nós começamos, por exemplo, a comer comidas muito gostosas, que são os hambúrgueres, né? Imagina aí a gente viver só de hambúrguer, dessa loja famosa que existe no Brasil, no mundo todo. Não é bom, não é gostoso? Mas, abençoado, se você se alimentar só disso, vai te fazer um mal. E o que vai se manifestar? O mal. Aonde? Na tua saúde. Mas quando se manifestar, não é que é um ser espiritual que está por trás disso. Foram as suas escolhas, foram os seus atos que levaram você a comer lixo. E isso vai fazer mal para aquele que te rodeia, irmão. Porque se você é um chefe de família e não cuida da tua saúde, você está diminuindo a tua previsão de vida. Consequentemente, tua família vai sofrer. É por isso que Paulo falou que o fim da lei é Cristo, tá? Por quê? Porque a lei se resume em duas coisas: amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Acabou, encerrou tudo. Quando você faz escolhas, irmãos, na sua vida, mal, o teu próximo pode sofrer esse mal que hoje está na tua mente. Então, isto que eu estou falando é de uma lógica muito sincera, é irrefutável. Agora, irmãos, a historinha de Lúcifer ficou assim na mente das pessoas. Lúcifer era um anjo de luz e um dia queria ser maior que Deus, resolve fazer uma rebelião no céu, no mundo espiritual, nas barbas de Deus, sobre as barbas de Deus. Irmãos, isso é um caos. Irmãos, você engole isso aqui, ó. Tá aí para você, Isaías 14. Olha, eu botei até em letras maiúsculas aí. Tu que debilitavas as nações.
Irmãos, quando eu era do sistema religioso, quando vinham falar sobre isto, quando aparecia essa palavra, irmãos, eu não engolia essa frase. Não engolia. Tu que debilitavas as nações? Como assim? Ficava imaginando isso no mundo espiritual. Irmãos, isso é um caos. Irmãos, no contexto, Nabucodonosor conquistava o mundo, conquistava as nações daqueles dias. Era isso que acontecia. O reino de Nabucodonosor, da Babilônia, foi um dos mais poderosos, um dos mais ricos sobre a terra. E ele imperava com mãos de ferro. Meus queridos, a espiritualização desses versos em Isaías é tão sem sentido que mostra um Deus permissível com o mal. Porque uma rebelião não é algo que se constrói em 2 horas de papo. Uma rebelião, para se formar, leva tempo. Leva tempo para maturar a ideia. Imagina o tal anjo opositor que eles tratam, tentando convencer os outros anjos, né? Porque falam que ele levou 1/4 dos anjos, não é isso? Ou 1/3. É 1/3, melhor falando. Imagina só a cena. Lúcifer tentando seduzir lá os anjos, né? Ali escondido de Deus. Aí o anjo que já tinha sido convencido por Lúcifer, estava vigiando ali, via Deus vindo na esquina. Né? Aí avisava, ó, vem Deus aí. Que ridículo, irmão. E Deus não percebe o motim? Que Deus é este? Isso no mundo espiritual, irmãos. Isso torna um caos. Imagina isso. Nós viemos de um caos. Será é isso que a religião prega? Que o mundo espiritual é um caos? E se admitirmos que existe o mal e o bem no mundo espiritual e que não está resolvido, o que vai acontecer? Lá na frente, pode acontecer de uma nova rebelião. Na eternidade, imagina todo mundo lá e de repente surge o mal de novo. Porque criou-se nas barbas de Deus. Por que lá na eternidade também alguém não vai querer ser maior que Deus? Um caos. Irmãos, e quando nós nos aprofundamos na linguagem profética, tudo isso vai sendo aclarado em nossas vidas, vai sendo descortinado essas coisas em nossas vidas. Eu vou passar para vocês mais 2 exemplos, tá? De linguagem profética, em que os profetas usaram símbolos para se referirem a pessoas. O profeta Ezequiel, por exemplo, descreve o rei do Egito, lá em Ezequiel, capítulo 23, versículo 2, está aparecendo para vocês, como um crocodilo nas águas. Não era que o rei era um crocodilo. Não era que o crocodilo era o diabo. Já o profeta Jeremias utiliza várias figuras de linguagem para descrever reis e governantes em Jeremias capítulo 25, versículo 34 a 38, comparando-os a pastores negligentes e líderes ineficazes. Tá aí aparecendo, né? Não, essa não botei não, pessoal, essa não. Mas leiam lá depois, Jeremias 25, 34 ao 38. Estão vendo esses exemplos que eu estou passando? Então, não conhecer isto levou milhares de milhões ao engano. Irmãos, a concepção do bem e do mal não foi no mundo espiritual. Porque no mundo espiritual, irmãos, não há bem nem mal. Lá existe a ordem, lá existe a organização. Nosso Deus é um Deus organizado. Imagine um lugar organizado. Assim é um mundo espiritual. Mas para nós era impossível conceber isto, por causa do falso ensino que parecia ter lógica. Mas a lógica humana de bem ou mal, ela só é boa no âmbito da carne. Em espírito não existe isso. E a gente não entendia bem isso. Mas agora o Senhor está nos mostrando o bem e o mal. E hoje nós estamos sujeitos a isto. Nós só podemos estar sujeitos a isto quando estamos vivendo uma vida humana, quando temos um corpo de carne. Mas, irmãos, fora do corpo humano, no espírito,
passa-se a entender tudo. E tudo passa a funcionar perfeitamente. Irmãos, no mundo espiritual, tudo é organizado. Veja o tempo. Veja como funciona o seu organismo. Veja a lei do retorno. É tudo muito organizado. Irmãos, até no mundo que nós vivemos, nós temos isto. Se nós continuarmos a poluir o mundo, o que vai acontecer? O caos. E o caos vai advir de quê? De uma coisa perfeitamente organizada por Deus. Vocês estão entendendo? Irmãos, quando eu penso que eu falo por mim, acreditava nessas meias verdades o tempo todo, às vezes me dá raiva, às vezes me dá ódio. Mas isso fez parte do nosso crescimento. Isso fez parte do meu crescimento. E como vemos Deus a partir desta perspectiva? Acima do bem e do mal. Se nós pudermos tentar aqui humanizar Deus, irmão, vamos tentar humanizar Deus? É dizer que Deus ama o bem e aborrece o mal. E a história da Bíblia corrobora com isso. Ele ama o bem. Mas no âmbito espiritual, Deus está acima de tudo isto. Quando nós queremos humanizar Deus, pensemos assim. No âmbito espiritual, Deus está acima de tudo isto. Hoje, estamos mais entendidos sobre essa questão do bem e do mal. E glória a Deus por isso. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos encerrando a nossa mensagem de hoje. Tá? No próximo estudo, nós vamos trazer, ainda dentro dessa série, que o sistema religioso ainda aponta a ver o mundo espiritual através de alguns textos. E nós vamos falar especificamente de 2 textos. Lucas capítulo 10, versículo 18, que está aparecendo para vocês aí, onde Jesus diz ter visto Satanás caindo do céu. É um dos pontos que eles afirmam que o bem e o mal ocorreu no mundo espiritual. E também vamos ver Apocalipse capítulo 12, versículo 7 ao 9, que está aparecendo para vocês, onde diz que houve uma batalha no céu. E aqui o sistema religioso ensina que isso se deu no mundo espiritual. Porém, nós vamos ver isto na próxima mensagem. Por isso que se nós formos levar esse entendimento da espiritualização do bem e do mal, teremos que entender que existe realmente um ser espiritual do mal, ainda que ele seja derrotado, segundo a visão futurista do sistema religioso. Estou falando segundo o viés do sistema religioso, tá, abençoado? Não é segundo o nosso entendimento, não, porque o nosso entendimento é claro. Nós não acreditamos nisto. Não existe uma personificação espiritual do mal, não existe. E nem do bem. É uma forma de humanizar Deus, que eu falei. Deus está acima disto. Então, se nós formos pensar nisto, pode ocorrer na eternidade, quando todos estiverem lá, haver o erro de novo. E aí? É isso que nós vamos ver no próximo episódio dessa série, tá bom? Em que nós estamos tratando essa questão tão importante da espiritualização do bem e do mal. Eu aproveito a oportunidade mais uma vez e aviso aos senhores que gostam de se inteirar, tá? Aos senhores que querem se aprofundar, aos senhores que não querem ficar somente na margem da letra, tá? Vocês querem se aprofundar. Nesta quinta-feira, dia 25, tá, de maio, vamos ter o lançamento aí da nossa primeira apostila temática e vamos trazer esse estudo aqui por completo, tá? Claro que com muito mais referências, com muito mais profundidade, porque não daria para a gente expor tudo aqui, tá bom? Ramificação do hebraico, tudo isso eu vou estar passando para vocês nas apostilas, tá bom? Se você quer adquirir já e garantir aí que você já peça esse estudo aí já para frente, vamos ter mais algumas partes, somente agora na próxima semana. Está aí, adquira hoje mesmo e já garanta aí na primeira leva, tá bom? Que eu vou mandar aí para os abençoados na quinta-feira já. É só me procurar lá no WhatsApp e diga: André, estou interessado em adquirir cultura para a minha vida. Eu quero essa apostila temática, tá bom? Que fala sobre a espiritualização do bem e do mal. Estamos entendidos, abençoado? Vem mais coisas por aí, tá? Aguardem aí, tá bom, queridos?
Bom, estamos encerrando essa gloriosa parte dessa mensagem. Graça e paz a todos e até a próxima mensagem. Você pediu nossos estudos em apostilas? Já chegaram e estão disponíveis. Elas estão divididas em 10 temas com referências, esboços e comentários. Ideal para quem quer ensinar em família, em reuniões ou mesmo para quem deseja abrir um canal no YouTube. Faça contato agora mesmo pelo nosso WhatsApp 21 979 87 46 68 21 979 87 4668. Nossas apostilas foram feitas para você ensinar com qualidade e harmonia com a palavra. Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo.